gente vai conversar sobre um assunto bem puxado. Oh, caramba. Cadê a aula? Aqui, achei. Eu não sei se vocês acompanharam o noticiário das últimas semanas, mas na semana passada principalmente na semana passada, aconteceram 2 eventos muito importantes aqui na América Latina, que foi o golpe, como a maior parte da imprensa está chamando o golpe, o autogolpe, né, em El Salvador. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. E também sobre oh meu Deus, sobre a repressão policial nas manifestações da Colômbia. E aí eu vou dar um panorama para vocês e explicar como esses 2 assuntos se conectam, que é o tema justamente da nossa aula de hoje. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Olha, dá pra eu ver enquanto... Olha, deixa eu ver aqui. Estou apresentando. Vocês estão vendo minha tela? Pessoal? Acho que sim, né? Deixa eu ver. Beleza. Então, eu vou voltar lá para a apresentação. Então, a nossa aula é sobre... Esse é o tema, né? A guinada da extrema-direita no mundo. E eu vou usar os 2 exemplos recentes, que foram esses que eu comentei com vocês, para explicar um pouco sobre o que é a extrema-direita, como é que ela surge, qual é o contexto dela aqui na América Latina, o contexto nos Estados Unidos. Então, vamos lá. Eu fiz essa aula na quarta-feira, então pode ser que algumas coisas elas já estejam um pouco... Eu tentei atualizar alguns números sobre a Colômbia, mas não deu tempo de eu ver sobre o El Salvador. Mas vamos lá. Aí qualquer coisa eu atualizo quando eu for subir essas informações para vocês lá no Classroom. Então tá, como é que tem a origem dos termos da direita e da esquerda para começar, né? Isso vocês vão ver um pouquinho mais na aula de história, eu acredito, e também em sociologia. Mas já para adiantar um pouco para vocês não ficarem perdidos um pouco da matéria aqui, como a gente vai falar sobre esse assunto em específico, então é bom dar uma contextualizada. Então, da onde que surge as origens do termo de direita e esquerda? Então, lá na Revolução Francesa, em 1780 e pouco, 1789, se eu não me engano, aconteceu a Revolução Francesa, né, que foi a revolta das pessoas da classe sociais mais pobres, da burguesia. Elas se uniram para tirar a monarquia do poder, porque pelos abusos que essa classe cometia, a nobreza e tal. E aí, eles tinham uma assembleia, né, que se chamava Assembleia Nacional Constituinte, que os representantes dessas classes sociais, que antes eram divididas pela nobreza, né, que eram os integrantes da monarquia, pelo clero. Então, o Estado, naquela época, a monarquia e a religião eram quase como uma única coisa. Então, tinham membros do clero naquela época. Tinha os nobres, né, que eu falei pra vocês, e tinha também os burgueses, né, que naquela época não era uma classe tão favorecida economicamente, nem socialmente, e também tinha a classe dos trabalhadores, das pessoas mais pobres, né. E quando começou essa assembleia, a nobreza e o clero não quis se sentar próximo dos burgueses e das pessoas pobres, então eles se sentaram à direita. E os burgueses e as pessoas pobres que estavam lá representando sentaram à esquerda. Então, isso ficou meio que uma simbologia do que aconteceu da reunião. À direita estavam as pessoas que defendiam o conservadorismo, também queriam que continuasse a política como estava, porque elas as beneficiavam. E à esquerda estavam as pessoas que representavam a escolha das pessoas mais pobres, das trabalhadoras. Então, isso ficou muito marcado historicamente, e aí que saiu a origem do termo, né, de direita e esquerda. Então, foi muito antes do que o pessoal costuma falar de comunismo, nem existia Karl Marx ainda para poder ter o termo. Então, é bem antigo esse termo de direita e esquerda.
E aqui a gente tem uma representação do que é o eixo direita e esquerda. Eu imagino que vocês já devam ter algumas ideias, né? Então, aqui no eixo da extrema esquerda, a gente tem a ideologia de extrema esquerda, que vai para a esquerda, centro-esquerda, centro, centro-direita, direita e extrema direita. E o que difere um eixo do outro? Então, mais aqui alinhado até mais ou menos o centro-esquerda, e também de vez em quando o centro, que bebe, que fica um pouco... A gente chama, são pessoal que geralmente fica em cima do muro, porque uma hora decide apoiar pela esquerda ou apoiar pela direita, mas enfim. Aqui nesse eixo mais próximo da esquerda, a gente tem posicionamentos ideológicos mais pautados pelo coletivo. Então, são preocupações e posicionamentos políticos que tratam mais da justiça social, do bem comum, enfim, mais recentemente de práticas ambientais, de falar do coletivo de uma forma geral e de como a política afeta o bem comum e como ela tem que favorecer, beneficiar o coletivo. Na extrema-direita, a gente tem, do centro-direita à direita, a gente tem a galera que pensa extremamente o oposto, né? Então, é uma galera que geralmente apoia a propriedade privada, os conceitos da meritocracia, o livre mercado, que são a livre iniciativa, que o Estado tenha que se interferir menos nas questões do mercado. O que são as questões do mercado? Né? A economia. Então, ter menos tributação para as empresas, porque eles acreditam que quanto menos ação do Estado, melhor flui a geração de emprego, melhor é o desenvolvimento econômico de um país ou de um estado, de uma região. Então, aqui na esquerda, a gente tem mais preocupações ideológicas que visam o bem-estar comum e a coletividade. E aqui a gente tem mais um individualismo, né? Mais uma preocupação com Ih, peraí. Acho que eu deixei de compartilhar. Caramba. E se ficou alguém tem alguma dúvida, eu não sei se vocês ainda já pararam para pensar qual é o posicionamento político e ideológico de vocês. Essa aula não é uma aula para falar se existe um posicionamento político que esteja certo ou errado, não é para isso. Mas a gente tem que falar desse assunto, que é o tema da aula, porque é um assunto que vem preocupando principalmente aqueles que apoiam os direitos humanos, a democracia, a liberdade de expressão, enfim. Então, vocês vão entendendo com o decorrer da aula. Tem alguma dúvida até agora? Eu vou levar como um não, tá bom? Então, vamos lá. E qual que é o comportamento da extrema-direita, né? Já que o tema da aula é sobre a guinada da extrema-direita no mundo. Então, basicamente, né, quem se auto-intitula da extrema... Não existem auto-intitulados, mas o comportamento de movimentos da extrema-direita tem características muito fortes, né? Cada movimento de extrema-direita em um país ou em uma região tem um contexto social e histórico diferente, mas existem características que fazem com que a gente identifique esses indivíduos em qualquer lugar do mundo como indivíduos de posicionamento da extrema-direita. E quais são eles, né? A gente tem aqui o primeiro, o ultranacionalismo, que é a exaltação do seu território, como se fosse a única coisa boa, como é bom ser brasileiro, Brasil acima de tudo, enfim. Vou usar o exemplo do Brasil, tá? Pra ficar mais fácil a gente ter essa imagem do que seria a extrema-direita. Então, o ultranacionalismo é essa exaltação exacerbada do orgulho nacional, né? De que como é bom a gente ser brasileiro, que o Brasil tem que ser para o povo brasileiro, que a Alemanha tem que ser para os alemães, que a Itália tem que ser para os italianos, enfim. E, geralmente, esse sentimento é contrário a qualquer como eu posso falar? É contrário a qualquer tipo de união ou de colaboração entre países. Então, quem é ultranacionalista geralmente também julga, é contra a globalização, tem atitudes xenofóbicas, ou seja, ele odeia
o que é diferente a ele, ao estrangeiro, ao imigrante, ao migrante, às vezes, quando a gente vai falar num contexto dentro de um país. Então, ser xenofóbico é ter declarações racistas com relação a quem vem de fora da região que você pertence. Então, isso é uma das características dentro do comportamento ultranacionalista, né? Depois a gente tem aqui o ultraconservadorismo, que é a exaltação do tradicional. Então, a gente fala que agora tá tudo... Fazer um exemplo de alguém já conhece ou alguém que fale desse tipo. Nossa, porque no meu tempo as coisas não eram assim. Era homem que gostava de mulher, mulher que gostava de homem, era tudo certo. Isso era normal. Não tinha essas palhaçadas de homem querendo ficar com homem, de mulher ficando com mulher. Então, são pessoas que são conservadoras e que levam isso ao extremo e que né, podem chegar a ser homofóbicas. Então, cometer LGBTfobia, ser fundamentalistas na parte da religião, de dizer que antigamente aquilo que era bom, porque o diferente não existia, o diferente tinha que se esconder. Então, essa exaltação do tradicional, como se a experiência daquela pessoa fosse a única, porque era a experiência que era mostrada na televisão, no rádio, era a experiência que ela podia ver na rua e que era apoiada muitas vezes pela política da época, que era uma política mais preconceituosa, a gente sabe disso. Então, que é mais ou menos aquela galera que fala que leva ao pé da letra a questão de que no meu tempo era bom e agora não é bom. A gente tem também, então, o extremismo, que é a defesa desses valores conservadores e nacionalistas e todo esse tipo de pensamento radical que odeia o outro e o diferente, levado ao pé da letra. Então, é um radicalismo, né? E também o autoritarismo é bem presente. Então, eles são apoiadores de modelos de governantes ou modelos de governança que além de acreditar que tenham os mesmos valores que eles são modelos que vão impor que outras pessoas tenham que viver sobre os padrões e valores que eles acreditam que sejam os corretos. Então, quando a gente tem uma manifestação de pessoas pedindo a volta da ditadura militar, são pessoas que acreditam que a ditadura militar não tenha sido ruim. Apesar da gente saber e estudar sobre isso, de todas as liberdades, toda a democracia, enfim, tudo que foi perdido durante os anos da ditadura, existem pessoas que são saudosas a ela e que pedem pela sua volta. Até mesmo jovens que nunca nem tenham passado pela ditadura, às vezes estão presentes nesses movimentos. Por quê? Porque na ditadura existe um governo, um poder centralizador que impõe valores e normas e padrões que são aceitos por essa minoria que pede pela volta de regimes autoritários. Então, é muito prejudicial, é muito perigoso para as sociedades que vivem na democracia assistir a esse aumento, né, de pessoas e de apoiadores de comportamentos da extrema-direita. Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Então vamos continuar. Então eu vou dar aqui um panorama bem ocidental de como é que a extrema-direita surgiu. Tem surgido, né, na verdade, na América Latina, nos Estados Unidos e na Europa. Isso quer dizer que a extrema-direita só tem surgido nesses 3 continentes, nessas 3 regiões? Não. A gente tem movimentos da extrema-direita surgindo quase que em todos os continentes do globo, só que como a gente está no Brasil e a aula é bem curta, eu vou trazer só os aspectos ocidentais pra gente, mas eu vou disponibilizar um link lá embaixo na parte das referências da aula, para vocês lerem depois e entenderem como esse movimento está surgindo em todos os cantos do planeta, tá? Então tá, aqui na América Latina. Então primeiro a gente tem que dar uma contextualizada, né? A América Latina são os países que foram colonizados
pela Espanha e por Portugal. Então, geralmente são os países que falam essas línguas, né? Português ou espanhol. Então, daí a gente já tem algumas semelhanças, né? São países que foram colonizados, foram explorados, tiveram a escravidão dos seus povos nativos e também de pessoas negras. São pessoas que tiveram a independência desses dois países muito tardia. Então, são países que ficaram, sei lá, 200, 300 anos na média, sendo colonizados por esses países. E isso tudo oh meu Deus, trouxe as mesmas coisas para esses países, né? Então, por causa da independência tardia, a gente teve um desenvolvimento industrial também tardio, a gente desenvolveu uma dependência tecnológica, porque o nosso desenvolvimento industrial foi tardio. A gente ainda são países, em sua maioria, que tem a economia apoiada na exportação de commodities, ou seja, na venda dos grãos, da soja, do milho, da carne, da pecuária. Então, a gente tem a economia bem pautada ainda na exportação de commodities. A gente teve ditaduras militares de direita, né, na história recente. Então, há uns 50 anos atrás, quase que todo mundo na América Latina sofreu por ditaduras da direita patrocinadas pelos Estados Unidos. Então, na aula de história, vocês possivelmente vão ver isso, que a maioria das ditaduras aqui da América do Sul e as que tiveram também na América Central e do Caribe foram patrocinadas pelos Estados Unidos por um contexto de Guerra Fria, vocês vão descobrir lá. E é um país ainda muito marcado pelas desigualdades sociais, né? De ter muita concentração econômica em pequenos grupos, que a gente chama das elites econômicas, e muita gente passando por muitas dificuldades financeiras, sem trabalho, enfim. Então, na América Latina como um todo, ela é bem semelhante. Apesar da gente ser culturalmente bem diferente, a gente tem uma história e alguns contextos sociais bem parecidos. Então, por isso, dá pra gente falar que a gente vive ondas e ciclos muito parecidos nos países da América Latina. Então, por isso que ela tá nesse bloco aqui desse slide. Então, além dessa história, a gente também tem, como eu falei, esses ciclos, né? E nas últimas 2 décadas, a América Latina, a maioria dos países da América Latina, viveram períodos em que governos de esquerda, depois da ditadura, tiveram períodos de governança nesses países. E nessa parte da história, muitos deles fizeram alguns trabalhos pensando na coletividade, na diminuição da desigualdade social. Programas que melhorariam o desenvolvimento econômico e social dos seus países. Mas também esses governos eles também tiveram passagem por escândalos econômicos, escândalos de corrupção. Isso não foi só no Brasil que saiu, de que membros desses partidos que estavam no poder tinham passagem por esquemas de corrupção, mas isso foi algo que aconteceu quase que simultaneamente nesses países. E é por isso, né, as pessoas ficam revoltadas e ficam um pouco desacreditadas, né, nesse tipo de poder, nesse tipo de governo. Então, associada a essa imagem que ficou bem desgastada e boa parte desgastada porque a mídia noticiou bastante, né, que governos de esquerda têm escândalos de corrupção por toda a América Latina, enfim, associada a essa imagem desgastada, sempre teve aquela galera que não gostava dos governos de esquerda, que queria que a ditadura militar nunca tivesse acabado, porque ela se beneficiava, como eu disse, de que ela impunha valores e padrões. Então, quando você tem uma imagem negativa de um governo e que você atrai mais pessoas não tão informadas e desavisadas para esse movimento, né? De que, olha, na ditadura não era assim, porque a gente não passava por isso, a gente tinha, enfim, milagre econômico e pipipipopopó, e aí é isso. E vai trazendo mais gente para esse movimento que realmente acredita, por falta de, enfim,
de conhecimento histórico e tal, compra a ideia. Então, aqui na América Latina, a gente associa essa imagem desgraçada que os governos de esquerda tiveram pelos escândalos de corrupção e também pelo trabalho da mídia em noticiar e deixar isso bem público, com essa questão desses grupos que ganharam força por causa dessa imagem que ficou desgastada, que apoiavam a ditadura ou até movimentos mais... enfim, a volta de movimentos mais rígidos e antiquados. Isso aqui na América Latina. Na Europa. Bom, na Europa a situação é um pouquinho diferente, né? Primeiro, para começar, é um continente bem heterogêneo, né? De cultura, de língua. É um continente que tem muitos povos, muitas nações. E então eles não têm essa onda mais homogênea. Mas o que aconteceu que fez com que também a extrema-direita tomasse boa parte dos países, encontrasse nesses países europeus um jeito de crescer? Em 2008 a gente teve a crise econômica, né? Aquela crise econômica que foi devido ao boom imobiliário e à quebra de alguns bancos, financiamento de crédito, enfim, mas foi algo que pegou todas as grandes economias. E a Europa é um continente que concentra boa parte dessas economias globais. Então, os europeus eles sentiram bastante a chegada dessa crise econômica. Então, eles perderam muito do padrão de vida deles, ou seja, gente que tinha casa, que teve que perdeu a casa, enfim, um padrão de vida elevado eles tinham. Então, eles tiveram essa ruptura. Também eles viram um aumento do desemprego bem grande nessa época, que perdura até hoje. E com o aumento do desemprego, eles também viram uma austeridade econômica e fiscal, ou seja, vamos cortar programas sociais, vamos diminuir verbas para aposentadoria, vamos fazer reformas trabalhistas. Então, uma situação que já estava ruim, que é você perder o seu padrão de vida, perder empregos e ainda ter que viver um clima de cortes, de verbas e tudo mais. Então, isso deixou eles bastante impactados. E, ao mesmo tempo, a partir de 2013, a gente teve a Primavera Árabe, né, que explodiu, manifestações e até depois conflitos civis contra as ditaduras na região do Oriente Médio e no norte da África. Então isso gerou algumas guerras e alguns conflitos armados, como eu falei. A gente tem a situação da Síria. Então, e não só isso, mas alguns países africanos passaram por muitos conflitos armados também, naquela época, quase que na mesma época. E isso gerou um boom de pessoas saindo dos seus países e procurando novas oportunidades, fugindo da guerra, né? Porque você tem um país que está vivendo guerra, e a pessoa vai fazer o quê? Ou ela fica lá e faz parte do conflito, ou ela vai tentar fugir daquela situação. E boa parte dos imigrantes foi sim para a Europa, principalmente pela proximidade geográfica e também por saber que são países que têm oportunidades econômicas melhores do que de outros países que também estavam em conflito armado. Então, a crise econômica de 2008, que foi perda de emprego, enfim, toda essa situação que eu já disse, junta a entrada de imigrantes para o seu país, que também vai ter que agora fazer alguma coisa com aquela crise, né? Ela está recebendo os imigrantes, mas e aí? Como é que eles vão comer? Onde é que eles vão dormir? Onde que eles vão trabalhar? Então você não tinha políticas para as pessoas. Você tratava os governos cortou gastos e investimentos para os seus cidadãos, mas acolheu os imigrantes e tentou fazer programas, o que está correto, fazer programas para que essas pessoas sejam incluídas dentro do país. Só que os europeus não viram isso, essas pessoas, a extrema-direita, ou as pessoas que já eram aliadas à extrema-direita, já não viram aquilo com bons olhos,
e pessoas que perdem emprego, enfim, que estão em situação de vulnerabilidade também querem acreditar que o problema está no outro e não dentro de casa. Então, essa necessidade, a questão da imigração e da xenofobia com os estrangeiros e a crise econômica, eles meio que avaliaram que o problema, a situação econômica em que eles estão é causada pela entrada desses imigrantes. Então, a gente vai ver bastante xenofobia nesse movimento do continente europeu. Na história recente dessa crise, a gente teve o Brexit, né? Que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, do bloco econômico, né? Que é a União Europeia. Então, são movimentos. O Brexit foi motivado por essa parte de ultranacionalista, ultraconservadora, xenofóbica. Então, o Brexit ele começou, que foi a saída do Reino Unido do bloco. Porque as pessoas do Reino Unido, os britânicos, sentiam que a União Europeia estava forçando elas a receber esses estrangeiros e a ditar como é que eles deveriam viver. Então foram ações acabando com a união e a colaboração dentro do bloco, que foi impulsionada pelo Boris Johnson, que é o atual primeiro-ministro. Mas não só isso, né? Tem esse contexto que é maior e mais comum a esses países, porque quase todos os países receberam imigrantes e passaram por um problema econômico, mas ainda existem alguns movimentos de extrema-direita que são ainda mais dentro do contexto nacional, que é o exemplo da Espanha. Na Espanha, ela é formada por a junção de vários povos, às vezes que forçadamente, que é o exemplo da Catalunha e da região basca. São regiões que falam até outras línguas, não falam espanhol oficialmente. Então, na Catalunha, que é a região de Barcelona, eles falam catalão. Até uma forma de protesto de terem sido forçados a se unir à Espanha. E no basco também, eles falam a língua regional. E eles querem se separar da Espanha. Só que a Espanha não quer, né? São as regiões que trazem mais dinheiro, que movimentam mais a economia espanhola. Então, em Madrid e nas outras regiões da Espanha, surge um movimento de extrema-direita que é contra essa divisão, essa separação nacional, que vai ser xenofóbico, inclusive, com o pessoal da Catalunha e dessa parte basca. Então tá bom, essa é da extrema-direita aqui da Europa. E a gente vai para a extrema-direita dos Estados Unidos. Como é que começa? Então, também teve a crise econômica em 2008, que começou lá, né, nos Estados Unidos. Logo em seguida, a gente teve também a chegada do Obama ao poder. Isso não agradou a camada bem conservadora e que geralmente vota em líderes do Partido Republicano. As reformas do Obama não agradaram essa população, que já era racista. Então, o Trump, ele se elege basicamente sendo um candidato da nova política. Apesar dele ser um candidato do Partido Republicano, que é o único, são dois partidos apenas que funcionam nos Estados Unidos, né? Lá eles são bipartidários, né? É o Partido Democrata, que era do Obama, da Hillary, do Bill Clinton, e do Republicano, que teve o Bush pai, Bush filho, e agora o Trump. Mas o que acontece? Ele não era um político antes de ser presidente do país. Na verdade, ser presidente foi o primeiro cargo político que ele teve. Antes ele era um empresário, um homem de negócios, um homem da mídia também, porque ele era apresentador do programa Aprendiz lá. Então, ele surgiu nas redes sociais bastante como esse exemplo da nova política, da nova pessoa que está aí para
para trazer renovação, enfim. E ele foi um candidato que explorou bastante as redes sociais, principalmente o Twitter. Então ele soube ter uma comunicação mais próxima com o eleitorado dele. Então a influência nas redes sociais, as fake news também que a candidatura dele foram bem marcadas pela exploração das fake news. A promessa da nova política, né? E alguns vazamentos que aconteceram durante a candidatura da Hillary, que depois vocês podem dar uma olhada, fizeram com que a imagem do Partido Democrata, e principalmente da candidata da Hillary, ficasse bem desgastada. E aí o Trump ganhou. Até porque ele também já tinha uma mensagem bem pesada, né? Que é aquela do Make America Great Again. Que quer dizer o quê? Faça a América grande de novo, como se a América já tivesse sido grande algum dia. Então vem de novo aquele valor do ultraconservadorismo, ou seja, agora que não tá bom, o antigo que era melhor, mas não fala exatamente quanto antigo. Pode ser o antigo para você, para sua avó, pode ser o antigo para qualquer pessoa. Então agora a gente sabe que não tá bom, mas antes era que era bom. E tudo isso, toda essa estratégia política dele foi encabeçada por uma pessoa muito importante, que inclusive hoje influencia não só nos rumos da política americana, estadunidense, mas tem contribuído bastante com a guinada da extrema-direita aqui no Brasil, na França, no Portugal, na Itália e em muitos outros países, que é o Steve Bannon. A gente não vai conseguir falar bastante dessa figura aqui hoje, por isso que eu deixei aqui para vocês um link para vocês acessarem depois para conhecerem mais sobre ele, mas ele é um articulador político muito importante para essa história do Trump. Ele basicamente fundou um movimento que se chama O Movimento e que é para levar a direita para todos os cantos do planeta. E porque, enfim, para afastar o demônio do comunismo e dos liberalismos da esquerda. Então ele inclusive tem feito algumas consultorias que ele chama de consultorias informais para a família Bolsonaro, mas isso a gente não vai entrar muito aqui na aula. Mas enfim, ele fez algumas consultorias para outros países, inclusive países em que a extrema-direita está explodindo, né? Que eu já dei os exemplos, que são a França, a Itália, a Espanha. E, enfim, depois vocês deem uma olhada que vale muito a pena. E como é que o Trump também falou quais eram as plataformas políticas que engajavam bastante o eleitor trumpista? O fim do Obamacare. O Obamacare era um sistema de saúde que o Obama tinha colocado em lei, que seria basicamente bem parecido não, um sistema único de saúde que a gente tem aqui, o SUS, mas bem rudimentar, que daria aos estadunidenses, né, a chance de serem passados por consultas médicas, fazer exames, receberem vacinas de forma gratuita. Lá nos Estados Unidos, o sistema de saúde é totalmente privado. Para você ser internado, passar por uma consulta, você tem que pagar. Se você sofreu um acidente de carro, quebrou a sua perna, você tem que pagar a ambulância, os enfermeiros que estão dentro da ambulância, o médico, a sua estadia no hospital, a anestesista. Então, enfim, se você não tiver um seguro-saúde, né, que é o que faz, que é como se fosse o que a gente chama aqui de convênio médico, né? Então, o Obama tinha feito essa proposta, virou lei lá, mas agora o Trump se elegeu falando que ia acabar com o Obamacare, já que a saúde tem que ser algo que é muito individual, né? Tem que ser própria de cada um, saber como é que vai ser medicado, onde vai ser consultado. Só que uma parte bem importante que ele não falou é que o dinheiro do Obamacare viria dos impostos de renda das pessoas com bastante dinheiro, com renda superiores a 200 a 250 mil dólares. Então, isso não ia pegar na conta da maior parte da população americana, mas sim de grandes empresários, de pessoas que têm bastante fortuna. Outra promessa de campanha dele foi a construção da fronteira com o México
e acabar e expulsar os imigrantes ilegais, porque são eles que, na teoria do Trump, roubam postos de cargo de trabalho dentro dos Estados Unidos. É por isso que existe uma crise econômica. Então, além de expulsar os 11, acho que eram 11 milhões de imigrantes ilegais que viviam nos Estados Unidos e que consumiam todos os benefícios de morar lá, ele iria fazer com que o governo mexicano pagasse pela construção do muro entre os dois países. Isso não chegou a acontecer. Inclusive, a gente teve alguns entraves políticos bem importantes entre México e Estados Unidos, mas no fim não rolou. Mas rolou toda aquela política bem horrível, bem desumana, que foi a questão de divisão dos pais e das crianças e das famílias, das suas famílias mexicanas que ficaram em cárcere. É importante pesquisar isso. Foi criticado pela ONU, enfim, por vários países do mundo. Mas tá. E outra defesa dele era a defesa da indústria interna e recuperação dos postos de trabalho. Muitas pessoas perderam seus trabalhos por causa que ficou caro manter algumas indústrias dentro do país, já que na China o custo de produção, porque a exploração do trabalho lá é maior, a exploração da mão de obra é mais barata na China, então muitas indústrias migraram para lá. Então, muitas pessoas perderam seus postos de trabalho. E ele disse que isso não ia acontecer, apesar de ele também não ter conseguido prometer e ter até causado alguns problemas a mais para a indústria que já vinha sofrendo por essa questão da migração para outros países mais baratos. Pessoal, tô falando muito rápido. Tem alguém com alguma dúvida? Vou dar uma olhada aqui rapidinho para ver se vocês têm alguma coisa aqui no chat. É um absurdo de caro. Maria Paula. É um absurdo de caro. Eu acho que você tá falando da saúde, né? Sim, é um absurdo de caro. Fizeram um estudo de quanto uma pessoa internada com coronavírus pagaria, né? Pra se tivesse ficado uma semana internada. Eu não lembro onde foi postado. Eu vou tentar buscar isso pra vocês terem uma noção de como é caro a questão da saúde nos Estados Unidos, para quem não tem um seguro-saúde. Então, eu vou continuar aqui, pessoal. E agora eu vou entrar nos novos acontecimentos, né, dessa semana que eu já citei, que é a Colômbia e El Salvador, né? Então, vamos começar aqui com a Colômbia. Na Colômbia, a gente teve na semana passada, o governo colombiano tinha dito que para cobrir os gastos, principalmente para cobrir os gastos dos programas sociais que eles estão tendo, para manter as pessoas dentro de casa, para manter a vacinação, enfim, para manter os programas de pé para a prevenção do coronavírus, eles iam passar por uma reforma tributária, né? O presidente de lá é um presidente que vem de um partido que os especialistas julgam de centro-direita. Então é um país que é um partido que está na direita, já no espectro lá daquele eixo que a gente mostrou, direita e esquerda. Então a proposta dele foi fazer uma reforma tributária. E como é que aconteceria essa reforma tributária, né? Ele ia descontar, ele ia aumentar a taxa de imposto de renda. Então, por exemplo, você tem um salário de 1.000. E antes você na Colômbia pagava 1% de imposto de renda. Então, todo mês, no seu imposto de renda, toda vez que você recebe seu salário, 1% do seu salário, que de 1.000 vai dar R$10, é descontado. Então, eu espero que eu não esteja errando a matemática para vocês, mas vocês entenderam. Então, todo mês você deixa de receber R$10, porque esses R$10 vão para o governo, certo? E aí, depois, o que ele queria fazer? Aumentar essa taxa de imposto de renda. Então, agora que era 1%, vai para 3%, por exemplo. Eu não sei direito quais foram as mudanças nos valores, tá? Mas eram mais ou menos isso. E aí, além disso, ele também queria aumentar o imposto cobrado sobre a comercialização de alguns produtos básicos. Também não sei direito os produtos, mas a gente passou por algo parecido aqui, que o preço dos alimentos aqui no Brasil, principalmente da cesta básica, tem aumentado bastante. O óleo subiu, o arroz subiu bastante, foi para R$30 alguns meses atrás, ainda está bastante elevado. Então, a Colômbia, que também está passando por alguns... na verdade, o mundo inteiro está passando por problemas econômicos gerados pela crise do coronavírus.
além de perder o preço, ter um aumento de tributação do seu salário, eles iam ver esses produtos básicos também sofrerem aumentos. Então, o seu poder de compra, o poder de compra dele, ia diminuir bastante. Então, essas pessoas foram para as ruas protestarem, pedindo para que os textos fossem revistos, enfim, e uma série de reformas. E qual que foi a resposta do governo colombiano? Mandar a polícia fazer uma repressão. Reprimir as pessoas porque eles falaram que lá dentro da manifestação tinham gente infiltrada da guerrilha. A Colômbia, há muito tempo atrás, tinha muitos atentados das Farc, né, que são as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, que são grupos que queriam derrubar o governo e fazer uma revolução lá dentro, política, através da luta armada. E então ele falou que tinham pessoas infiltradas das guerrilhas nessas manifestações. Sendo que para as pessoas, algumas pessoas que foram entrevistadas, na verdade não, tinham muitas famílias nessas manifestações, muitos pais, muitas mães, enfim. Então ele mandou a polícia ir lá acabar com as manifestações. O Ivan Duque é o nome do presidente, tá? E aí, depois de 4 dias de manifestação, a população conseguiu barrar a votação da reforma tributária. Só que as manifestações não pararam, porque começou com a reforma tributária, mas aí as pautas aumentaram, porque teve repressão policial. Então eles já aumentaram as pautas e também não acreditaram que eles simplesmente largariam de deixar de fazer uma reforma tributária só por causa das manifestações. Então eles resolveram continuar com as manifestações. E quais foram os motivos? As pessoas elas ainda desconfiavam que o projeto da reforma poderia voltar, e principalmente das intenções, né? Por quê? Porque eles têm um histórico de que o presidente e o ministro da Fazenda, ex-ministro da Fazenda, porque ele renunciou no cargo na segunda-feira, que é esse aqui, ó, o Alberto Carrasquilha, que eles fossem ser mais brandos com as pessoas que têm mais fortuna dentro do país e que poderiam beneficiar por uma reforma dessa. Então eles não acreditaram que a tributação seria justa e para todos os grupos. Eles também foram às ruas pedir pela reforma policial, porque a polícia colombiana, ela faz parte dentro do Ministério da Defesa, então como se fosse um exército mesmo, militarizada. E ela foi treinada para um contexto de guerra, para lidar com as Farc, e não com a população. Então eles queriam também, foram às ruas pedindo reforma policial. Além disso, eles também pediram pelo retorno da implementação do processo de paz. Como eu comentei, tem as Farc, que apesar de hoje em dia não ter uma atividade muito intensa como tinha há décadas atrás, ainda existem conflitos nas regiões em que as Farc existem. Então, o antecessor do presidente tinha começado um projeto de paz de negociação de paz. Só que meio que o Ivan Duque, pela população, ele está empurrando isso com a barriga, como se fosse uma obrigação que ele está fingindo cumprir. E isso só está causando mais problemas para as pessoas que moram próximas dessas regiões controladas pelas Farc. Então, a resposta do governo foi reprimir as manifestações com violências. E até agora, na quarta-feira, tinham sido contabilizadas 20 mortes, né? E 89 desaparecimentos. Milhares de feridos e muitos relatórios de violências de policiais. Só que o número, gente, hoje eu estava olhando para trazer para vocês, o número de mortes já está em 35. O número de desaparecimentos em 89. E tem mais de 1.100 feridos também contabilizados. As manifestações continuam ainda no país, principalmente por causa dessa questão da repressão policial, dessa violência, e para parar com isso mesmo, para que o Ivan Duque volte atrás, né, desse comportamento de repressão dele. E além disso, para piorar a situação ainda, eu vou tentar dar uma acelerada, muitas pessoas civis começaram a se armar e ir contra esses manifestantes para reprimir os vândalos, porque eles falaram que tinham muitas pessoas invadindo comércio e tal, então eles tinham que reprimir, porque eles têm
tem que parar, pausar com isso. Então tinha gente também, além da polícia, enfrentando os manifestantes com agressão. Mas é uma agressão civil, de gente armada. Então o negócio lá tá bem feio. Eu acho que vale a pena vocês darem uma lida mais aprofundada. Eu também deixei algumas coisas lá pra vocês lerem e se informarem. E agora a gente vai passar rapidinho por essa questão de El Salvador, que foi outra questão que passou, é bem importante, que surgiu. Então, El Salvador é uma ilha lá próxima do Caribe, da América Central, que tem esse carinha aqui, ó, desde 2019 com o presidente. Essa pessoa aqui, que se chama Nayib Bukele, ele foi o presidente eleito em 2019, ele fundou o seu próprio partido. Antes, no El Salvador, eles tinham 2 partidos muito importantes que fizeram rodízio por 30 anos quase do poder. Então ele veio com uma informação de que seria a revolução política. Vocês conhecem esse discurso? Ele é novidade, enfim. Só que ele tem alguns posicionamentos. Ele tem posicionamentos bem radicais. E o que ele fez recentemente? Ele destituiu 9 magistrados, 4 deles, 5 oficiais e 4 suplentes do que seria o STF deles. Então ele conseguiu fazer com que os parlamentares, o Senado, mandassem embora 9 juízes do STF que estavam indo contra as decisões dele. E aí, como é que aconteceu isso, né? Ele é um presidente, é uma pessoa que, de novo, usou bastante das redes sociais para trazer o seu discurso, né, de renovação política e de novidade. E ele tem esse discurso de que ele não se intimida com o que o resto do mundo acredita, porque ele vai fazer uma reforma em El Salvador. Então, algo que ele falou, por exemplo, com relação, né, quando ele conseguiu fazer com que o Senado votasse pela destituição dos juízes, ele comemorou isso no Twitter, né? Ele comemorou isso, e aí a comunidade internacional, né, presidente de vários países, a ONU, outras organizações internacionais repudiaram a ação dele, né? Também através do Twitter. E olha o que ele respondeu. Aos nossos amigos da comunidade internacional, queremos trabalhar com vocês, comercializar, viajar, conhecê-los e ajudar no que pudermos. Nossas portas estão mais abertas do que nunca. Mas com todo o respeito, estamos limpando a nossa casa e isso não é da sua conta. Então assim, e quem falou bem do cara foi o Eduardo Bolsonaro, que não perdeu tempo e parabenizou, né, como foi importante. E ele ainda mandou um recado. Os juízes julgam casos, se quiserem ditar políticas, que saiam às ruas para se elegerem. Claramente não sabe do que ele está falando, mas enfim. Ele se elegeu com isso. Gente, tem alguém querendo falar? Ele se elegeu com esse discurso de que ele seria a renovação política. Ele fundou um novo partido e, enfim, tá ditando conseguiu acabar com a última camada de poder dentro de El Salvador, que iria contra os seus posicionamentos. Agora todo mundo em El Salvador trabalha conforme a ele, porque ele que colocou os novos juízes. Então foi isso, galera.